Ah, já está. Então, bom dia. Opa, como é alto isso aqui? Bom dia a todos. Uma alegria enorme estar aqui hoje em João Pessoa, mais uma vez, nesse estado tão importante, na Paraíba. Então, e o TCE da Paraíba liderando esse movimento tão relevante. Eu sei que já está meio-dia, todo mundo já está com fome, a competição com a fome é grande. Então, presidente Fábio, eu havia preparado uma palestra de 2 horas, vou falar só 1h30, tá bom, né? Não é brincadeira, gente, no máximo 20, 30 minutos para dar essa mensagem geral, que de fato esses discursos foram muito elucidativos. O governador, a quem cumprimento em nome dele toda a mesa, foi uma bela fala, o que mostra, presidente Fábio, que de fato as coisas já estão acontecendo, né? O representante do Ministério da Educação, agora o Ministro do Desenvolvimento Social, mostra que o Brasil não está parado, tem uma série de iniciativas, o país está seguindo uma série de iniciativas, e eu acho que o pacto hoje, o que ele representa, a simbologia dele o Tribunal de Contas se envolve diretamente. Se alguém falasse, presidente Fábio, há alguns anos, 10 anos atrás, que o Tribunal de Contas ia fazer um evento sobre primeira infância, se envolver nisso, todo mundo ia dizer, mas o que é que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? E hoje, o Tribunal se envolve nisso, procura juntar vários atores, essa função que ele tem, que todos sabemos, de fiscalização, de auditoria, de avaliação de políticas públicas, mas aqui é um passo além, o Tribunal funcionando como um órgão indutor de políticas públicas, e nessa política pública tão importante. Então, o que eu vou falar aqui, do ponto de vista de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, do atual presidente do Instituto Rui Barbosa, e de um professor, já velho professor, de políticas públicas, que tem militado nesse tema de políticas públicas. Então, o tema é esse, as políticas públicas para a primeira infância. A promessa que faço para vocês aqui, vou apresentar algumas evidências de estudos internacionais muito aceitos, né, que a Universidade de Harvard tem um centro de referência, fez vários estudos lá. O OCDE tem feito vários estudos e apresentar algumas experiências bem-sucedidas em alguns municípios brasileiros e algumas experiências internacionais. E, por fim, concluir no sentido de o que fazer, né? Qual é o próximo passo, quais são os próximos passos, do nosso ponto de vista, o que é que mostra a literatura econômica para isso. Então, já cumprimentei a todos, também um cumprimento especial ao conselheiro Edson Ferrari, que está ali, que é o presidente do Comitê da Primeira Infância do IRB, o Instituto Rui Barbosa, que tem esse comitê, que tem, na verdade, muitas iniciativas de tribunais de contas nesse sentido. O TCE do Ceará fez um evento muito grande, um mês atrás, inspirado na experiência desse comitê do Instituto Rui Barbosa, liderado pelo conselheiro Edson Ferrari, vários, Mato Grosso do Sul, Roraima, enfim, Brasil afora, essas iniciativas estão brotando. Então, gente, o presidente Fábio citou um poema do Carlos Drummond de Andrade, sobre tinha todo o sentimento, tinha 2 mãos, mas todo o sentimento do mundo. Eu lembrei, quando eu vi essa belíssima orquestra do Monte Oreb, né, um município que eu conhecia há pouco, agora estava conversando agora com o ex-prefeito, que foi, e vi essa orquestra toda, e fui pesquisar Monte Oreb. Não sei se vocês tiveram essa curiosidade. Monte Oreb fica pertinho do Ceará, tem 5.000 habitantes, no sertãozão central, quer dizer, um sertão super seco e quente. E aí fiquei pensando, lembrei de um verso do Fernando Pessoa, um verso famosíssimo, ele diz assim: tenham todos os sonhos do mundo. Quando a gente vê a experiência do Monte Oreb, a gente vê que é possível que Fernando Pessoa, fazer como Fernando Pessoa, ter todos os sonhos do mundo. Gente, que se lá, no extremo sertão, muito quente, 5.000 habitantes, sem escala, eles fazem aquilo, as crianças são capazes de fazer o que fizeram aqui, então tudo é possível. Então a gente pode realmente, o Brasil, passar para outro patamar em termos de cuidados para a primeira infância. É possível, sim. Monte Oreb mostra como é possível, e o ex-prefeito me falava que tem uma praça central lá, que tem bibliotecas, que tem teatros, que não tem nenhum bar, e tem teatros, tem bibliotecas, e tem... Então, como é possível você desenvolver a partir de um lugar tão pequeno e, aparentemente, onde tudo não seria possível. Então,
A importância da primeira infância já foi muito falado aqui, fala da exaustão, não é? Que ela tem que ser prioridade absoluta, a Constituição Federal fala isso, menciona isso expressamente, prioridade absoluta, todo um marco legal que orienta esse assunto, mas a gente sabe, citando de novo Drummond, que a lei não basta, porque os lírios não nascem da lei, quer dizer, não adianta estar na Constituição, estar nas leis, se as instituições não se mobilizarem, se não colocarem seu orçamento, se não colocarem seu pessoal, seus espaços, a sua força, a sua influência, para que a política pública de fato aconteça. Então o papel das instituições é central, daí a importância desse pacto. Também já se falou muito da importância do papel da primeira infância, não é? Todos sabemos disso, é uma fase essencial da vida das qualquer um. É uma boa comparação, se você pensar em plantar uma árvore que tem potencial de ficar com 20 metros, e se você colocar essa árvore num jarro, talvez essa árvore fique no máximo com 5 metros. É um pouco como acontece com as pessoas e com a sociedade. Se você não cuidar da primeira infância, antes mesmo do nascimento, uma mulher está grávida, se não tiver um cuidado já do Estado imediato ali, para ter todos os exames pré-natais, depois todo o acompanhamento, você comprometer o que poderia chegar a 20 metros, aquela árvore, ela chega só a 5 metros, ou seja, é uma sociedade que fica abaixo do seu potencial. É uma sociedade que se compromete a ficar menos do que ela poderia ser, tanto individualmente, cada um individualmente, quanto como sociedade. Ela é menos do que ela poderia ser. E com que políticas públicas podem ser feitas, gente? Já que a gente está falando, esse é o tema central. Primeiro, ver o que funciona, não é? E muito se falou, o ministro já falou, e vários aqui falaram, o governador também falou. Primeiro, a política tem que ser integral. Não adianta cuidar só de saúde, só de educação, só da assistência. Tem que ser integral, tem que cuidar tanto da criança nas creches, mas tem que cuidar também da família. Sem família equilibrada, sem família que dá atenção, que cuida, muito se perde também. Então, a ação integrada, tanto o setor público, nas suas várias áreas de atuação, de políticas públicas, quanto também tem que olhar para a família. É isso que a experiência internacional mostra. Tem que ter intersetorialidade, claro, não é só um setor. Tem que observar as realidades locais, o que acontece em cada lugar. O que se aplica no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa que se aplica no sertão da Paraíba. É fundamental olhar para isso. E essencial, não é um campo só de impressionismo, de achismo. É um local de políticas baseadas em evidência. Isso tem sido muito insistido, não é? Políticas baseadas em evidência. Qualquer política hoje tem que ser baseada em evidência. Tem que testar as políticas. Vejam, o município da Paraíba vê alguma coisa que aconteceu no Ceará, por exemplo, ou no Piauí, ou no Rio Grande do Sul, e deu certo. Tem evidência que aquilo dá certo. Então, ele não precisa aplicar imediatamente tudo aquilo na Paraíba, porque aqui tem características distintas. Então, eu vou testar a política. A partir de evidências que dá certo em outro lugar, eu vou testar, fazer um piloto, pequenas experiências, para ver se aquilo vai funcionar bem e aí depois estender. Então, políticas baseadas em evidências. Recursos são escassos. Então, é fundamental que a gente tenha esse cuidado de basear as políticas em evidências, as políticas públicas. Então, Harvard tem um grande centro, né? Aqui, até nos convidaram, várias pessoas, várias lideranças no Brasil foram para lá, o conselheiro Ferraro vai estar lá, eu também estarei lá conhecendo esse centro. Eles têm muitos estudos há muitos anos que mostram o que dá certo, o que não dá certo, né? Qual é a importância da primeira infância e como quais são as melhores políticas para se aplicarem para as crianças até 0 a 6 anos. Então, experiências moldam o cérebro, as relações afetivas estáveis, os estímulos são essenciais. O impacto do estresse é uma das coisas que eles mais enfatizam, o tal do estresse tóxico, né? Famílias com problema de... Às vezes a creche é muito boa, mas tem um problema de alcoolismo nas famílias, de droga, de violência, né? Isso tudo prejudica, compromete o desenvolvimento cerebral, compromete para sempre aquela história a sua possibilidade será menor. Então, esse estudo de Harvard, eles enfatizam muito isso. Tem uma música famosa chamada Utopia, uma música antiga, do Padre Zezinho, que ele capta exatamente a essência disso. Ele diz o seguinte, nessa música, ele diz, olha, ele falava da vida dele, da família dele, ele diz, olha, faltava tudo ali na minha casa, era muito pobreza, o pai trabalhava o dia inteiro, mas ele diz assim, olha, o importante não faltava,
era o seu sorriso, o seu olhar. Então, isso está comprovado cientificamente. O papel da família, dando afeto, estimulando, tendo um ambiente saudável, um ambiente feliz em casa, é fundamental para a política da primeira infância dar certo. E o que é que o Estado tem a ver com isso? O Estado tem sim um papel de intervir no melhor sentido da palavra, né, de colaborar com as famílias nas estratégias que Harvard propõe, que James Heckman propõe, inclui visitas às famílias. Tanto é que essa política do governo federal, Criança Feliz, inclui isso, quer dizer, visita às famílias, com profissionais qualificados para visitarem as casas, as famílias, orientarem as famílias de que é fundamental essa atuação também. Não basta ter creche boa é fundamental também, mas além disso, creche, escola, mas também cuidar das famílias é essencial e isso está comprovado já cientificamente. O James Heckman é muito citado nesse campo, ele escreveu um livro até, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, talvez o cientista mais destacado, porque ganhou o Prêmio Nobel, professor de Chicago, que estudou esse assunto profundamente e tem orientado muitas políticas públicas pelo mundo. Essas conclusões dele são extremamente importantes. Ele é um dos que enfatiza tremendamente o papel das famílias, o papel das políticas integradas, mas também o papel de cuidar das famílias. Ele mostra a taxa de retorno como é extremamente elevado, como o melhor investimento disparado qualquer sociedade pode fazer, em vez de investir em presídios, em vez de investir em outras áreas, investir em primeira infância é a que tem a taxa de retorno social, isso medido por ele, com vários estudos, esse livro dele mostra isso, como a taxa de retorno social é a mais alta disparada. Então, isso já é consensual e a autoridade do James Heckman mostra isso. Então, os eixos estratégicos de atuação, como disse, tem que ser multidimensional. Saúde, desde a gestação, né? Mulher anunciou que está grávida, soube que está grávida, já tem que ter o cuidado da primeira infância, tem que ser ali. A educação infantil de qualidade, hoje é o Dia Nacional da Educação, como bem lembrou o governador. Só a educação não basta, ela é essencial, mas não basta. Apoio às famílias, como falei, proteção contra a violência, às vezes não tem jeito, por mais que o Estado faça visitas às famílias, não tem jeito, porque o grau de alcoolismo, de desagregação familiar é tão alto, de violência, é preciso retirar realmente a criança daquele ambiente, porque naquele ambiente é impossível ela se desenvolver, então tem que ter proteção contra a violência. E também uma coisa interessante, o urbanismo amigável às crianças, que alguns municípios, alguns lugares fizeram, a experiência mostra que isso dá resultados substanciais também. Algumas boas práticas no Brasil, esse programa Criança Feliz, isso é interessante, gente, ele começou no governo Temer, em 2016, e tem continuado, vários governos passaram, né? O terceiro governo desde Temer, e continua o programa com muito sucesso, é um programa basicamente fundamentado na experiência internacional, de visitas às famílias, né? E alguns planos municipais de primeira infância, pela primeira infância também, vou citar alguns casos aqui, toda vez que a gente cita algum exemplo, sempre a gente corre o risco de depois alguém reclamar porque não foi citado. Mas são apenas alguns exemplos, não é exaustivo, são apenas alguns exemplos. Então, esse do governo federal, o programa Criança Feliz, como disse, inspirado na experiência internacional, é muito interessante, porque ele visa o desenvolvimento integral das crianças aos 6 anos, principalmente crianças em situação de vulnerabilidade, envolve visitas, né? A estratégia é essa, basicamente, visitas domiciliares com profissionais treinados, especializados, para procurar intervir nesses casos. E, vejam, até 2022, são 57 milhões de visitas acumuladas, né? Entre 2016 e 2022. 2021, desculpa, 2022, 16 milhões. Só no Ceará, que é um estado que abraçou com muita força esse programa de primeira infância, e esses em especial, em 2024 foram 10 milhões de visitas do Ceará nesse período. Então, alguns estados aqui que estou listando, Campinas, Fortaleza, por exemplo, fez um trabalho muito intenso disso. Uma coisa especialmente importante em Fortaleza foi a criação de cidade mais favorável, mais amigável para as crianças. Eu lembro que eu morei 12 anos em Brasília, quando voltei a Fortaleza em 2007, tinha 2 crianças pequenas, não tinha uma praça
que minhas crianças, meus filhos pudessem brincar. Fiquei procurando, conversei com um, conversou, não tinha. Aí alguém me disse que tem uma praça que uma associação de moradores está mantendo. De fato, foi lá a praça e era um pouco melhor do que as outras. Mas hoje não, as praças foram todas reformadas, parcerias com empresas, e lembro de um caso de uma principal, quem conhece Fortaleza, uma avenida que vai descendo para a praia, chama Desembargador Moreira, era uma mão que subia e uma que descia. E o prefeito resolveu fechar a rua e alargar a calçada. Ela ficou só descendo e a calçada ficou super larga. Quando alguém mostrou que aquilo ia ser feito isso, né, várias árvores plantadas, e mais ou menos uns 2 quilômetros, achei que aquilo era impossível. E foi feito esse tipo de experiência. Não é? Então, hoje é um local super frequentado, crianças frequentam, vão à praia e por ali, movimentam. Enfim, é um local que é nessa ideia de cidade amigável para as crianças. A OCDE fala, então, ela enfatiza muito, o representante do Ministério da Educação falou, né, da importância do profissional de educação, principalmente que cuida de crianças da primeira infância, né, são até subvalorizados, né, para usar a ideia que ele usou. Então, a OCDE mostra isso. Gente, tem que qualificar, essa é uma questão fundamental, porque quando a gente trabalha em política pública em pequenos municípios, um dos grandes desafios, não só de política de primeira infância, de educação, qualquer política pública, um dos grandes desafios que os pequenos municípios têm, o Estado brasileiro de uma forma geral, até os médios e os estados, e até a União, mas principalmente os pequenos municípios, é a chamada falta de capacidade institucional muito deficiente. Faltam profissionais, não é? Faltam profissionais qualificados em muitos municípios. Então, treinar, qualificar esses profissionais é parte dessa estratégia que é fundamental para que aconteça realmente, essa política pública tenha sucesso. Então, a OCDE fez uma pesquisa, várias pesquisas, na verdade, nesse projeto Thales, que mostra que essa liderança pedagógica fortalece o ambiente educacional, a integração com saúde e assistência social amplia o alcance das políticas públicas. Então, qualificação é fundamental. Boas práticas do mundo, eu vou passar isso rapidamente, mas o caso do Canadá, da educação infantil universal, Children First, é muito exemplificativo. A Finlândia também, com essas visitas domiciliares, inclusive influenciou os estudos de Harvard e influenciou a Criança Feliz do Brasil. O Chile, esse programa que é muito conhecido, tem várias avaliações. Chile Cresce Contigo, é um programa que começou, acho que em 2006, em 2006 começou, tem muitas avaliações, muito bem sucedido também, inspirou vários países. É um programa que envolve multidimensional, desde visitas às famílias, os vários eixos, né, das políticas públicas para a primeira infância. O papel dos tribunais de contas, gente, fiscalizar, claro, né, vai fiscalizar, gasto, é investimento público, então fazer que o gasto seja bem, que não seja bem feito, não seja desviado, uma primeira tarefa, né, é a tarefa tradicional do Tribunal de Contas, que quando se gasta em creche, que não haja desvio, que haja o gasto cumpra a lei, né, que não haja, enfim, desvios é a função clássica, não podemos abandoná-la. Mas também avaliar a política pública, o melhor investimento foi feito, as melhores políticas públicas foram feitas, fundamental também avaliar a política pública. Mas eu acho que mais do que isso, essa terceira dimensão, que é o que está acontecendo hoje aqui, é o Tribunal de Contas como indutor de política pública. A política pública, o Tribunal de Contas, olha, eu quero participar disso, eu vou reunir vários atores institucionais extremamente relevantes e vou participar disso. É o que ele está fazendo aqui, chamando prefeitos, chamando vereadores, chamando secretários, o governador estava aqui, enfim, várias lideranças, não é, do Estado, os vários poderes, da sociedade civil, enfim, o Tribunal de Contas induzindo a política pública, chamando para si. Isso é um papel importante, e também sensibilizando a sociedade. Então, um dos grandes desafios de qualquer política pública, a gente sabe disso, gente, qualquer um que abre os jornais, que liga a televisão, a quantidade de problemas é enorme. Então, para fazer uma questão, um problema, entrar na agenda de prioridades, as pessoas colocarem orçamento, colocarem dinheiro, colocarem pessoas, é muito difícil. Coloca aquilo como prioridade, não só na lei, no papel, né, que não basta só a lei, o papel, a Constituição, mas virar concretude, aquilo quer dizer, precisa sensibilizar a sociedade, entender que aquilo ali vai angariar apoios da sociedade, né? Afinal de contas, todos os políticos estão aqui também interessados em suas eleições, então as pessoas precisam comprar que aquela ideia é boa, que aquilo dá resultado, que a taxa de retorno é alta, que aquilo compensa investir
aquela política pública específica aqui, no caso da primeira infância. Então, o que podemos fazer aqui e agora para, usando toda essa experiência internacional, as experiências bem-sucedidas no Brasil, os estudos internacionais, o que podemos fazer aqui e agora? O que diz a lição, as lições mostram? Primeiro, priorizar as relações humanas. Não é necessariamente grandes estruturas que é o mais importante. Pequeno município pobre, município com baixo orçamento, Monte Oreb é um belo exemplo disso, pode ir muito melhor do que está indo. Não é necessário muito dinheiro. Então, priorize relações humanas. O papel do professor, do que visita as famílias, é fundamental. Então, capacitar professor, cuidador, agente de saúde, para ser agente de vínculo. Então, vários treinamentos de pequena duração, mas de alta qualidade, fazem diferença. Segundo, criar programa de visitação e apoio familiar. Fundamental, como disse, mostrou esse estudo do James Heckman, e a experiência internacional mostra isso. Nenhum programa de governo é mais potente do que o fortalecimento da família. Essa mensagem é poderosa, gente. Olha, nenhum programa de governo, por mais importante que seja, é mais potente, tem mais força do que o fortalecimento da família. Fundamental. A família dá o amor, a família dá a proteção. Então, programa simples de visitas, estou terminando, domiciliares, orientando famílias sobre como estimular seus filhos, um dos melhores retornos sociais conhecidos. Isso não sou eu que está dizendo, é a experiência internacional que mostra. 3, usar tecnologias simples para atingir muitas famílias. Hoje estão aí, o WhatsApp, Instagram, enfim, várias mensagens. Inovação não é luxo, é sobrevivência em ambientes de poucos recursos. Não precisa de tecnologia cara. Pequenas soluções têm grande impacto. SMS educativos, grupo de WhatsApp, de apoio parental. Enfim, criar aplicativos que possam ajudar as famílias no seu dia a dia. Então, essa inovação permite que pequenos municípios sejam protagonistas. 4, construir capacidades locais. Fundamental. O prefeito, o secretário, tem que construir capacidades locais. É fundamental. Sem gente preparada, você não consegue avançar. Não fique nessa dependência externa. O município precisa do Estado, precisa da União. Não tem o apoio da União, não tem apoio do Estado, não vou fazer. Não. Construa capacidades locais. De novo, vou citar o Monte Oreb, como eles conseguiram avançar a partir das suas próprias iniciativas. Claro que uma ação integrada, as várias esferas de governo também é importante. E 5, governar com dados simples. Monitorar, avaliar o tempo inteiro. Isso não é coisa complicada, não precisa de modelos econométricos, modelos sofisticados, não. Avaliações são fundamentais. Se você não mede, você não gerencia. Isso é básico, Então, medir, está dando certo, não está dando certo, vamos reformular o que não está dando certo. Então, medir o tempo inteiro, reunir os professores, os creches, enfim, avaliar o que está dando certo e o que não está dando certo. Não precisa contratar grandes consultorias, dados básicos, taxa de vacinação, matrícula em creche, peso e altura das crianças. É possível, com isso, definir prioridades, monitorar o progresso, mostrar resultados para a população. Então, coletar e publicar trimestralmente os principais indicadores de primeira infância no município, por exemplo, pode ser uma iniciativa ou mensalmente. Mas o fato é isso. Quem for prefeito, quem for secretário, tem que instituir a cultura do medir, do avaliar. Fazer a política e medir, porque com isso você vai dando mais transparência, dando mais efetividade, criando mais confiança, com isso angariando mais apoios. Então, é fundamental criar a cultura do medir, da avaliação. Concluindo, gente, cada gesto de cuidado com a criança é um pacto com o futuro. Investir na primeira infância é construir um futuro muito melhor. Muito obrigado, gente. Antes de encerrarmos a nossa programação, agora pela manhã, eu gostaria de pedir aos signatários que assinaram o documento que, antes do encerramento, logo após o encerramento, fizessem uma posição aqui no palco para que tirem uma foto oficial, por gentileza. Senhoras e senhores, em nome do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
Agradecemos a presença de todos e informamos aos presentes, né, que haverá um intervalo, então, para o almoço, que a nossa programação continua. Iniciará a programação da parte da tarde, ela terá início às 14 horas, tá certo? Com a palestra Panorama da Paraíba no contexto da primeira infância. E nós queremos lembrar a todos que ficarem aqui no Centro de Convenções que no hall nós teremos um restaurante Oca, sendo que o hall é na parte superior, tá certo? Além da presença também de food trucks que estão no pavilhão de exposições. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, aqueles que compuseram a mesa, autoridades presentes. Muito obrigado. Estamos liberados a partir desse momento. Boa tarde. Que Deus abençoe a todos.